Um dicionário na internet traz a seguinte definição para a palavra osso duro, ou para a expressão, melhor dizendo, osso duro de roer. Esse dicionário diz que osso duro de roer é a tarefa difícil de ser executada, atividade complicada, é um desafio. E o texto de hoje apresenta para nós um osso duro que Israel tinha de roer. A descrição que nós encontramos da cidade de Jericó cercada, completamente fechada, trancada, para não ceder aos israelitas, é uma lembrança de que Israel tinha um grande desafio pela frente, um grande desafio a enfrentar. Eles de fato tinham um osso duro para roer. Se você preferir uma outra expressão popular, a cidade de Jericó era dura na queda. Eles não cederiam tão facilmente assim, eles não se entregariam a Israel e a seu Deus com tanta facilidade. Mas Israel tinha que, por um lado, confiar na promessa de Deus, de que Jericó lhe seria dada, e ao mesmo tempo marchar em resposta de confiança a esse Deus. Por isso eu quero convidar vocês essa manhã a abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo 6, nós encontramos essa história lá em Josué 6, e hoje nós leremos a primeira parte dessa narrativa, a parte da preparação para a batalha, as orientações que são dadas por Deus a Josué e que são passadas de Josué para o povo. Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Diz assim o nosso texto: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Esse desafio que Israel tinha à sua frente é marcado basicamente no versículo 1. No versículo 1, nós somos informados de que a cidade de Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas ou para os israelitas, e ninguém saía nem entrava daquela cidade. É interessante que o autor do livro de Josué, ele usa um verbo aqui para descrever a condição da cidade de Jericó. E ele repete esse verbo, ele usa esse verbo aqui tanto naquilo que nós poderíamos chamar de voz ativa e voz passiva. A cidade se trancou e estava trancada, ela estava completamente fechada. Algumas versões tentam retratar isso de maneira bastante intensa. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém diz que a cidade estava fechada e trancada com ferrolhos. A Almeida 21 vai dizer que a cidade estava rigorosamente fechada. E a NVI, como nós lemos, a cidade estava completamente fechada. Jericó havia se trancado na defensiva e não estava disposta a ceder, não estava disposta a se entregar à nação de Israel. É muito interessante que esse verbo hebraico usado aqui para descrever o trancamento da cidade, ele também aparece lá em Josué capítulo 2. Lá em Josué capítulo 2, quando os espias entram na cidade de Jericó, e Raabe diz para os mensageiros do rei: olha, os espias saíram, os espias fugiram. Logo depois que os mensageiros do rei saem da cidade em direção aos espias, o texto diz para nós que a cidade foi trancada, também foi fechada, para ninguém entrar nem sair dela. O grande problema aqui é que o trancamento da cidade revela algo muito mais profundo do que os ferrolhos de um grande portão.
O trancamento da cidade revela um coração trancado, resistente à mensagem de Deus. Os cananeus de Jericó não cederiam. Os cananeus de Jericó não se dobrariam diante do rei de Israel. Apesar de toda a mensagem que Deus já tinha comunicado para eles, e que a própria Raabe reconhece que chegou aos ouvidos de todos naquela cidade, porque ela diz em Josué capítulo 2, versículos 10 e 11, temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima do céu e embaixo na terra. A mensagem estava dada. O Deus de Israel era o Deus supremo. O Deus de Israel foi capaz de abrir aquele mar para o povo passar. Depois foi capaz de abrir o rio Jordão para que Israel entrasse na terra. E tudo isso vinha chegando aos ouvidos dos habitantes de Jericó. E em vez deles se dobrarem diante do Senhor, do Deus de Israel, se renderem e dizerem, nós também, assim como Raabe, queremos fazer parte do povo de Israel. Nós também, assim como Raabe, queremos nos render diante desse Deus poderoso. Eles não fazem isso. Eles se trancam, eles se fecham. E o texto então apresenta para nós aqui muito mais do que portões fechados. O texto apresenta para nós muito mais do que uma cidade cercada por uma muralha dupla chamada casa-mata. O texto apresenta para nós um coração resistente diante da revelação de Deus. Deus já tinha mostrado para aqueles habitantes de Jericó que Ele era poderoso e que nada poderia impedi-lo de realizar os seus propósitos. Mas eles, de maneira obstinada e tola, tentam resistir o plano de Deus já revelado, já demonstrado, já atestado por tudo aquilo que Ele tinha feito e pelo fato de que Ele estava trazendo Israel para dentro daquela terra. As muralhas de Jericó também, de alguma forma, representam aquilo que o Jordão representou antes deles chegarem na terra da promessa. O Jordão era um obstáculo a ser ultrapassado. As muralhas de Jericó são um obstáculo a ser vencido por Israel. Israel precisa derrubar essas muralhas. Israel precisa arrebentar essas trancas. Mas como o povo vai fazer isso? Como eles vão entrar nessa cidade super fortificada? E é bem provável que nós estamos falando de uma Jericó que era basicamente um forte militar. Estudiosos, mais recentemente, têm postulado que nós não estamos diante de uma cidade habitada por vários civis. A própria descrição que nós encontramos, em especial no versículo 2, quando Deus diz que entregaria para Josué o rei e os guerreiros, ou os homens valentes de Jericó, é uma indicação que provavelmente Jericó funcionava como um forte perto do Jordão para proteger a entrada de quem vinha do outro lado do Jordão. Então, Israel tem uma fortaleza militar a enfrentar. Provavelmente Raabe e os seus pais e a sua família eram os poucos civis que ali viviam. E como nós já mencionamos quando eu expus a história de Raabe, ela provavelmente era muito mais uma dona de hospedaria do que alguém que necessariamente vivia da prostituição. Ela vive com a sua família, ela vive com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes. Israel tem essa fortaleza militar a ultrapassar, tem esses guerreiros e esse líder desses guerreiros, esse rei, para conquistar. Como Israel vai fazer isso? Como Israel vai enfrentar essa resistência? Perceba que no versículo 1, as muralhas são uma resistência a ser vencida. No versículo 2, o texto diz, saiba que o entreguei nas suas mãos, Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Deus está dizendo para Josué, vocês, além das muralhas, têm uma outra resistência a enfrentar. Vocês têm que enfrentar a resistência humana. O rei de Jericó e os seus soldados vão enfrentar vocês, vão lutar contra vocês. Mas saiba de uma coisa, Josué, eu entreguei Jericó nas suas mãos. E o fantástico aqui é que o texto está mostrando para nós que a resistência de Jericó é inútil diante da promessa de Deus.
a resistência de Jericó no versículo 1 é inútil diante daquilo que Deus garante para Josué. É muito interessante como o texto hebraico retrata essa promessa. Porque quando nós lemos nas nossas versões em português, é um entregar futuro, é um dar no futuro, né? Eu darei, eu entregarei Jericó na sua mão. O hebraico usa aquilo que nós chamamos de perfeito profético. É um uso do passado para garantir que algo no futuro de fato irá acontecer. Já está dominado, já está garantido. Vocês conquistarão Jericó. E não importa o tamanho dessas muralhas. E não importa o quão trancada a cidade esteja. Eu entregarei essa cidade nas mãos de vocês. Vocês precisam confiar nas minhas promessas. Vocês precisam crer que o Deus de vocês é mais poderoso do que os ferrolhos, do que as muralhas, do que os bravos guerreiros de Jericó. Eu vou lutar por Israel e darei a vitória para o meu povo. Nós encontramos então nessa passagem uma tentativa de resistir àquilo que Deus já tinha anunciado que faria. Ao mesmo tempo, nós encontramos nessa passagem uma reafirmação da promessa de Deus. É muito interessante que essa promessa que Deus faz para Josué aqui no versículo 2 aparece nos lábios de Raabe, no capítulo 2, versículo 9. Raabe diz: eu sei que o Senhor entregou essa terra nas tuas mãos. Já era certa a vitória. E Israel veria as muralhas caírem pela fé, como o autor de Hebreus diz, foi pela fé que as muralhas de Jericó caíram. Mas essa fé é uma fé que se apega à verdade de Deus, é uma fé que se apega ao Deus que está prestes a realizar um grande ato de poder. E a grande pergunta que fica para nós é: Israel vai confiar no Senhor? Israel vai enfrentar esse desafio? Ou como a antiga geração vai falar: vamos voltar, vamos levantar um novo líder aí, não vamos seguir Josué? Ou, como no passado, não vamos seguir Moisés, vamos voltar para o Egito que lá pelo menos a gente tinha comida, embora fôssemos escravos. O que essa geração vai fazer? Essa é a pergunta que fica. E aí Deus descreve que acompanhada da promessa estaria um ato de fé desse povo. Deus poderia simplesmente mandar um grande vendaval e falar: Josué e povo de Israel, apenas assistam, vejam o que eu farei. E ele mandaria um vendaval fortíssimo, e os muros cairiam e a cidade seria conquistada. Deus poderia mandar diversos raios sobre aquelas pessoas que ali habitavam e eliminar todos os soldados, todos os guerreiros de uma vez. Mas Deus não faz isso. Porque junto com a promessa de Deus, precisa vir a fé ativa do povo. Vejam, os versículos de 3 a 7 mostram que Israel precisava fazer algo como uma resposta de fé. Israel não ficaria parado. Israel obedeceria às ordens de Deus por confiar na promessa que ele faz no versículo 2. Vejam os versículos 3 a 7. Deus diz: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué então comunica isso também para o povo e acrescenta mais algumas informações no versículo 6. Ele diz: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente. Ele está falando com os sacerdotes. Depois ele diz para o povo no versículo 7, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Perceba que Israel vai participar de um ritual, de uma cerimônia. Esse ritual é um ritual de guerra, porque um grande general está conduzindo o seu povo para conquistar a cidade de Jericó. E nós não temos dúvida de quem é esse grande general. Não é Josué. O grande general dessa batalha é o Senhor. E as informações que o texto vem nos trazendo, vem ressaltar para nós a certeza de que Deus estava com eles.
e que Deus é quem os conduziria para dentro daquela cidade. Basicamente, a procissão que nós temos descrita começava com um grupo de soldados à frente, armados. Logo atrás desses soldados, 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. Logo atrás desses 7 sacerdotes tocando trombetas, estavam outros sacerdotes carregando a arca, que era o símbolo da presença de Deus. E atrás desses sacerdotes que carregavam a arca, vinham mais alguns homens armados na retaguarda. Era essa a formação de guerra, era essa a formação que deveria circundar, que deveria dar volta, uma volta um dia, outra volta outro dia, até que no 7º dia eles dariam 7 voltas. Eu queria destacar alguns elementos importantes aqui, porque o texto faz questão de repetir certas expressões, de fazer menção a alguns objetos que nós não podemos deixar de lado. O primeiro destaque que eu queria trazer para nós é essa menção aqui às trombetas de chifre de carneiro. A famosa palavra, muito conhecida no meio gospel, né, que é o shofar. Várias vezes a palavra shofar aparece nesse texto aqui. E a ideia básica desse chifre de carneiro era tanto no contexto de guerra, né, dar o alarme, dar o sinal para o ataque de uma cidade. Mas me parece aqui que o shofar ele cumpre uma função que nos remete a outros textos da revelação anterior, do Pentateuco. Por exemplo, quando Deus estrutura o acampamento de Israel no livro de Números como um grande exército, ele diz para ele diz para o povo, e diz para Moisés, e diz para o sacerdote o seguinte, lá em Números capítulo 10, versículo 9, ele diz: quando em sua terra, ou seja, na terra de Canaã, vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, toquem as trombetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Os sacerdotes tocando a trombeta nesse texto aqui, era um clamor, era um pedido de ajuda, era uma declaração: Senhor, vem e luta em favor do seu povo. Vem e luta, guerreia por Israel, porque é de ti que nós dependemos, e sem ti nós não conseguiremos vencer os nossos inimigos. Vem e luta por nós, Senhor. O toque de trombeta, o shofar, ele vai aparecer naquela manifestação divina poderosa no Monte Sinai. Vocês lembram lá em Êxodo capítulo 19? Quando Deus desce no Monte Sinai, no topo do Sinai, para falar com o povo. Êxodo 19 diz para nós que o monte estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. E o texto continua dizendo: todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. A manifestação de Deus no Sinai, além daquela escuridão, daquela fumaça, do fogo, também foi acompanhada de um som de trombeta. Também foi acompanhada de um forte som de trombeta. Quando Israel toca a trombeta aqui, quando os sacerdotes tocam os seus shofarot, os seus chofares, deve ser isso o plural em português, eles estavam dizendo para Deus: vem, Senhor, e manifesta a sua presença. Vem, Senhor, e demonstra para Jericó quem é Deus de fato. Vem, Senhor, e luta por aquele povo que confia nas tuas promessas. O texto também dá destaque para a Arca da Aliança, não é verdade? Várias vezes a Arca da Aliança é mencionada aqui. Por exemplo, quando nós olhamos para o versículo 4, o texto diz: 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Mas a arca também é mencionada um pouquinho mais para frente no versículo 6, quando Josué diz para os sacerdotes: levem a Arca da Aliança do Senhor. Na semana que vem nós vamos ler os versículos 8 em diante, e várias vezes a arca recebe um destaque.
Mais uma vez, como nós já mencionamos quando estudamos o capítulo 3 de Josué, a arca era o símbolo da presença de Deus. Era ali na arca que Deus fazia a sua presença conhecida. Era ali sobre a arca que Deus falava com Moisés, por exemplo, em Êxodo, capítulo 25, versículos 21 e 22. Deus diz para Moisés: coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Israel cria que Deus manifestava a sua presença de um modo especial ali sobre a arca entre os querubins. Não é à toa que um texto mais à frente, o texto de 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, descreva o Deus de Israel da seguinte forma. Fala que o Senhor, quando eles trazem a arca da aliança, fala que o Senhor dos exércitos é aquele que tem o seu trono entre os querubins. É muito interessante ver essa relação entre a arca da aliança de um lado e o Senhor dos exércitos sendo descrito como entronizado ou tendo o seu trono entre os querubins. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. A arca da aliança lembrava a Israel que esse Deus era rei. Ele tinha o seu trono entre os querubins. É por isso que o livro de Salmos muitas vezes vai descrever Deus como aquele que conduz Israel e que tem o seu trono entre ou sobre os querubins. O shofar era o clamor da dependência do povo, do reconhecimento desse povo de que precisava do Senhor. Era um clamor pela manifestação da presença de Deus. A arca simbolizava essa presença. Mas o texto também fala para nós sobre Israel rodeando a cidade. No versículo 3, há duas palavras para circundar a cidade, ou marchar em volta da cidade. No versículo 3, no começo, a NVI diz: marcha uma vez ao redor da cidade. A NVI basicamente junta esses verbos num só. Mas um desses verbos é muito interessante, porque um deles é descrito, ou é usado para descrever o adorador, lá no Salmo de número 48, que vai para Jerusalém louvar o Deus de Israel. E esse adorador, lá no Salmo 48, versículo 12, ele circunda as muralhas de Jerusalém para ver e para contemplar a beleza daquela cidade. Aparentemente, o que o texto está dizendo para nós é que enquanto Israel dava a volta ali em Jericó, nesse caso aqui em Jericó, Israel estava dando também uma oportunidade para que aqueles que estavam dentro se rendessem assim como Raabe, para que aqueles que estavam dentro, à medida que eles averiguavam e checavam, será que alguém vai se render? Será que alguém vai abrir esse portão e sair correndo? Eles estavam dando naqueles 6 dias oportunidade para os cananeus se renderem e reconhecerem que o Deus de Israel é Deus verdadeiro. É muito interessante olhar para esses textos e perceber como o juízo de Deus, muitas vezes, ele é acompanhado da oferta de salvação. Deus não chega destruindo tudo. Deus não chega quebrando os ferrolhos e derrubando os muros no primeiro dia. Ele dá 6 dias de oportunidade para que os cananeus ali dentro daquela cidade se rendam diante dele. Por fim, o texto fala de um grito de guerra que seria dado no 7º dia. Esse grito de guerra é muito interessante porque, de fato, ele soa como um chamado para lutar, para avançar contra o inimigo. Mas o grito de guerra também é uma declaração de dependência, porque num dos salmos, o Salmo 89:15, diz para nós: como é feliz o povo que aprendeu a dar gritos de guerra. Exatamente essa palavra no hebraico, Senhor. E que anda na luz da tua presença. Como é feliz o povo que aprendeu a dar gritos de guerra, Senhor, e andar na luz da tua presença. O grito de guerra aqui não era uma declaração de Israel: nós podemos, nós conquistaremos, nós vamos derrotar os cananeus. O grito de guerra de Israel era: Senhor, na tua força, no teu poder, com a tua presença, nós conquistaremos essa cidade. Nós estamos andando na luz da tua presença, Senhor, e é pelo teu poder que nós entraremos em Jericó. O último elemento que nós encontramos nessa segunda parte do texto, que mostra a fé ativa de Israel, de confiar na promessa de Deus,
é essa ideia do número 7. Eles tinham que andar durante 7 dias, tocando 7 trombetas, com 7 sacerdotes. No último dia dariam 7 voltas. O número 7 no mundo antigo tinha sempre esse conceito de completude, de inteireza. E é bem provável que Deus está dizendo para Israel: eu vou entregar a vocês completamente essa cidade. Eu vou dar Jericó totalmente para vocês e vocês devem totalmente destruí-la. Nas cartas de Amarna, que reis cananeus escreviam para o faraó egípcio, muitas vezes esses reis cananeus diziam para o faraó egípcio: diante de ti, ó rei, eu me prostro 7 vezes e 7 vezes. A ideia do número 7 no mundo antigo era a ideia de completude. Mas parece haver aqui nesse texto também um paralelo, mais uma vez, entre o que Deus faz com Israel ao sair do Egito e o que Deus faz com Israel ao levá-los para dentro da terra de Canaã. Nós precisamos recordar que antes do encontro que Josué tem com o anjo do Senhor, ou o capitão do exército do Senhor, que nós reconhecemos ali ser o próprio Deus, antes disso acontecer, há um evento no capítulo 5, versículos 10 a 12. No capítulo 5 de Josué, versículos 10 a 12, o povo celebra a Páscoa. E o que vinha logo depois da Páscoa? A celebração dos pães asmos, a celebração dos pães sem fermento, que ocorria durante 7 dias. Parece que Deus está mostrando para Israel e para Josué que nesse período de celebração dos pães asmos, eles deveriam marchar em volta de Jericó, até que no 7º dia, no último dia da celebração, Deus entregaria os inimigos de Israel, como fez com o Egito ao humilhar Faraó e o seu exército. Assim como Deus deu vitória para Israel no passado, livrando Israel do Egito, fazendo eles atravessarem o Mar de Juncos, e não apenas eles atravessaram o Mar de Juncos, certo? Os egípcios foram afogados. Certamente Israel, quando atravessa o Mar de Juncos e celebra aquela bonita canção de Moisés, estava olhando para aqueles corpos de soldados ao longo da praia, derrotados pelo Senhor dos Exércitos. Estavam vendo o que acontecia com quem resistia ao Senhor. E Deus está declarando aqui, durante essas 7 voltas, logo depois da celebração da Páscoa, que duraria o tempo da festa dos pães sem fermento. Assim como vocês viram os egípcios derrotados naquela praia, eu entregarei os cananeus nas mãos de vocês, e vocês também os verão derrotados diante de si. Assim, essa cerimônia de dar volta na cidade nos lembra que, ainda que o povo participe, é importante o povo participar, porque isso é uma expressão de fé e de confiança no Senhor. Deus não permitirá que nenhum obstáculo impeça Israel de conquistar a terra. A certeza da vitória está na promessa de Deus, mas essa promessa de Deus precisa ser acompanhada de uma fé ativa, de uma fé obediente. Vocês confiam na minha promessa? Confiamos, Senhor. Então marchem. Deem uma volta no primeiro dia, deem uma volta no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Mas, Senhor, quando é que o Senhor vai conquistar essa cidade? Calma. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Vão dar o grito de guerra depois que o chofar foi tocado. E eu entregarei a cidade nas suas mãos. Quais são as implicações desse texto para nós nessa manhã? A primeira coisa que essa passagem nos ensina, primeiro princípio, é verdade, que essa passagem nos ensina, é que é tolice tentar resistir Deus quando Ele revela a sua vontade, quando Ele revela o seu plano. Por mais trancada que Jericó estivesse, ela não poderia resistir à promessa de Deus, que garantia a Josué: eu dei para você essa cidade, eu entreguei essa cidade na tua mão. Opor-se a Deus nunca é a melhor escolha. E o que o texto diz para nós aqui é que só existem 2 lados nessa história. Existe o lado de quem estava dentro da cidade, tentando resistir, de quem estava dentro da cidade, confiando naqueles ferrolhos, naquelas portas trancadas, e buscando assim resistir o que Deus já tinha declarado que faria e que aconteceria.
e aqueles que estavam do lado de Deus, de fora da cidade. Numa situação não muito confortável, com um obstáculo diante de si, mas marchavam acompanhados pelo Senhor. A sua vida revela submissão à presença e à revelação de Deus? Ou será que muitas vezes você se vê resistindo a essa revelação? Resistindo a essa vontade? Achando que as suas escolhas contrárias à vontade de Deus não afetarão a sua vida, que elas são indiferentes, que elas não vão trazer consequências nenhuma. Como você tem respondido à revelação de Deus? Você tem obedecido a esse Deus e marchado ao lado dele? Ou você, assim como os habitantes de Jericó, tem tentado resistir, achando que é capaz de ir contra aquilo que Deus já revelou, aquilo que Deus já tornou conhecido? Resistir a Deus nunca é a melhor escolha. E talvez essa manhã Deus está convidando muitos de nós aqui a se renderem completamente a Ele e dizerem: Senhor, estou cansado de resistir à Tua vontade. Estou cansado de ficar nessa muralha cercada aqui. Eu me entrego ao Senhor. Eu quero realmente viver como Teu povo. Eu quero ter a certeza de que estou do Teu lado e não contra Ti. Mas essa passagem também nos lembra que se estamos do lado de Deus e de Sua presença majestosa, nós podemos confiar nas Suas promessas e não temer obstáculo nenhum. Seguir a Deus muitas vezes envolverá obstáculos, afinal Jesus diz isso para os seus discípulos lá em João: olha, no mundo vocês vão ter aflições, lá em João 16, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as adversidades, o osso duro de roer, o muro fechado, os ferrolhos, as portas trancadas, fazem parte da vida cristã. E obstáculos sempre estarão diante de nós. E nós enfrentamos obstáculos no trabalho, obstáculos na família, obstáculos no relacionamento talvez com pessoas com que nós convivemos, na nossa vizinhança, ou enfrentamos obstáculos com amigos. E a grande pergunta, por exemplo, é: será que eu obedeço a Deus? Ou cedo às pressões do meu chefe, por exemplo, para participar de alguma campanha contrária aos princípios bíblicos? Ontem eu estava dando uma aula e um dos meus alunos falou: professor, está uma febre essa campanha de LGBTQ+. E algumas empresas incentivando os seus funcionários a colocar brochinho dizendo: olha, eu apoio a causa LGBT. O obstáculo. O que você faz diante disso? Quando o seu chefe vem e diz: olha, coloca o brochinho aí. Ceda a pressão. Diga que você apoia. Você vai obedecer a Deus e marchar ao lado dele? Ou você vai se entregar à pressão do seu chefe? Será que eu cedo à pressão da minha família ou às vezes dos meus amigos para concordar com algo que eu sei que está errado? Quando elas dizem: não, veja bem, não seja tão radical assim, não faça dessa forma. E você sabe que aquilo claramente, que os seus amigos, que a sua família estão propondo, ofende o caráter de Deus, desagrada a Deus. E Deus está dizendo: saia desse meio, não participe disso, não concorde com isso. Diga não, eu não vou ser partícipe disso. Eu estou marchando do lado do Senhor. O obstáculo está aí. Você vai enfrentá-lo ou você vai dar as costas e voltar para trás? As mulheres têm muitas vezes esse desafio, especialmente mulheres casadas, sobre o que priorizar na sua vida. Que ministérios são mais importantes? O que Deus estabelece como prioridade? Eu vou priorizar o meu lar e os compromissos que Deus estabeleceu no meu lar? Ou será que as pressões do trabalho vão ganhar importância maior na minha vida do que o lar que Deus me confiou para cuidar? E os obstáculos virão. Nossa, mas o que você faz? Esses dias me perguntaram: o que a sua esposa faz? Ela não trabalha? Eu falei: trabalha. Trabalha bastante dentro de casa. Né? Mas são pressões, porque para o mundo
se você quer ser uma mulher realizada, você precisa ser uma mulher que chegou no topo da sua carreira. Você precisa ser uma mulher que é CEO de uma empresa ou que comanda alguma coisa. E Deus está dizendo não. Muitas vezes aquilo que o mundo está dizendo para você que é sucesso pode implicar fracasso naquilo que eu designei como prioridade na sua vida. Talvez em alguns momentos, por pressões do trabalho, desprezo que nós sofremos, nós às vezes temos vontade de desistir, armar o barraco, gritar, chutar tudo para o alto e ir embora. E às vezes o desafio de Deus é justamente para a gente ficar e dizer, Senhor, olha, eu vou enfrentar esse desafio aqui de maneira perseverante, descansando em Ti. Quais são os obstáculos que você enfrenta na sua vida? Quais são as lutas? Quais são os desafios? Deus chama a mim e a você a confiar nas promessas dEle. A lembrar-se que não importa o risco de perder o emprego, talvez por não assumir uma causa X ou Y, não importa a rejeição da minha família, não importa o desprezo por eu ser um simples ou uma simples dona de casa, não importa a zombaria no trabalho por eu engolir quieto a maneira como os outros me tratam, confiando de que Deus julga tudo retamente, em vez de fazer justiça com as minhas próprias mãos e expressar a minha ira. Sempre vale a pena obedecer a Deus. Sempre vale a pena estar do lado de Deus. Eu não quero estar dentro de Jericó. Eu quero estar do lado de Deus, mesmo que isso seja mais desconfortável. Mesmo que isso simbolize um obstáculo para mim e para você. É muito melhor obedecer a Deus. Escolher resistir a Deus é sempre a pior escolha. Por fim, eu queria também ressaltar que estar do lado de Deus é muitas vezes optar por uma posição desconfortável. E esse foi talvez um dos grandes desafios que nós tivemos como igreja, não é verdade? Quando a situação na nossa cidade começou a melhorar, as coisas começaram a voltar ao normal. A grande pergunta que eu fazia para mim é: como é que nós vamos voltar para a igreja? Talvez com muita gente já acostumada, né, a participar do culto em casa, lá no seu conforto, tranquilo. Como é que o pessoal vai reagir? Como é que as pessoas vão se dispor? Será que elas vão estar dispostas a enfrentar o desconforto? Porque ser povo de Deus não é ser povo de Deus em casa apenas. Ser povo de Deus é dominicalmente ou semanalmente se encontrar com seus irmãos, é congregar e crescer na verdade com aqueles que são os seus irmãos em Cristo, ouvir a palavra sendo pregada conjuntamente, é estarmos juntos, porque juntos nós podemos cantar a palavra juntos, porque juntos nós podemos ser desafiados pelas escrituras que são expostas, porque juntos nós podemos orar, porque juntos nós podemos aconselhar e admoestar uns aos outros. Se a vida está voltando ao normal, nós não podemos deixar de sair do nosso conforto para estar com os nossos irmãos. Sair do nosso conforto para enfrentar, às vezes, a barreira do medo e dizer, não, eu quero estar aqui com o povo de Deus cultuando e adorando. Se eu tenho condições de fazer outras coisas fora, eu também tenho condições de sair do conforto do meu lar para adorar a Deus. Deus nos chama diariamente, em meio ao caos, em meio às notícias que nós ouvimos, e Europa segunda onda, e agora? Eu não sei. Enquanto a segunda onda não chega aqui, nós vamos sair do nosso conforto, do nosso lar e vamos adorar. Talvez em algum momento o governo diga novamente, vocês vão ter que dar uma parada. E todo mundo vai parar. Mas assim que as coisas voltarem, nós vamos continuar. Porque não tem como viver a vida cristã isolada do povo de Deus. Nós precisamos do povo de Deus. E nós precisamos marchar ao lado desse Deus que está no meio do seu povo. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que está ao nosso lado. O Senhor é o Deus que nos acompanha diante dos obstáculos que enfrentamos. O Senhor é o Deus que nos guia nas batalhas espinhosas que às vezes precisamos lutar. O osso duro que temos de roer.
Mas se o Senhor promete estar com a gente, se o Senhor promete lutar ao nosso lado, se aquilo que estamos fazendo é da Tua vontade e te agrada, nós podemos confiar no Teu cuidado, Pai. Nós podemos confiar na Tua soberania, nós podemos confiar na Tua sabedoria. Em vez de darmos o nosso jeito, nós vamos seguir o Teu jeito. Pai, livra-nos de nos colocarmos contra Ti. Livra-nos de tentarmos resistir à Tua vontade. Torna-nos servos submissos ao Teu querer. É o que nós oramos. No nome de Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Amém.